Olá, pessoal, este é mais um JojoCast e eu não tinha prometido, mas acho que vou conseguir colocar um programa uma semana depois do programa anterior. Esse programa eu vou discutir duas questões. Eh, uma é a classificação indicativa de Demon Slayer, 18 anos, que eu achei um absurdo. Então, apesar de eu não falar de shonen, eu vou falar disso porque a questão extrapola, né, o material, eu acho que vai por outros caminhos. E eu vou falar do anime, que foi o único que eu assisti dessa temporada de verão japonesa, né, que começou em julho, é, que tem um nome enorme, 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 que eu não guardo de jeito nenhum, mas vamos lá. Zutaboru Heijo wa Ane no Moto Konyaku Shani Dekiai Sareru ou Betrothed to My Sister's Ex. E vou chamar de Zutaboru o programa inteiro. Então, assim, eu falei desse anime quando estava para estrear a temporada, mas e era um dos shows da temporada. Não levei muita fé nele no início, mas foi um anime muito bonito, muito simpático, que me conquistou de verdade, que eu lamento muito não ter feito programas, né, comentando cada um dos episódios, porque foi um novelão e que conseguiu ali entregar mais do que prometeu nos seus poucos 12 episódios, né? Então é sobre isso que eu vou falar. E se você quiser continuar comigo, o programa vai começar. Quando eu fiz o programa, né, para falar das estreias dessa temporada, que é a temporada de verão, a temporada de julho, eu comentei cada um deles e achei, né, a princípio, pelo resumo, que a série, né, que é o Zutaboru Heijou wa Ane no Moto Konyaku Shani Dekiai Sareru, que eu vou chamar só de Zutaboru, né, é, não me pareceu tão interessante. Parecia mais uma série de noiva substituta, que é uma das coisas que estão na moda. Vilã está saindo de moda, mas ainda tem muita coisa. Noiva substituta e santa, né, que é sacerdotisa, estão na moda ainda. Né? E tudo que fica, né, que eles ficam insistindo, insistindo, insistindo bastante, se torna muito chato, muito chato. Né? O, eu vi os dois primeiros episódios da série e já vou dar um resumo rápido, né, do que se trata, e eu achei que era uma série sem conflito, né, que faltava alguma coisa ali, faltava algo que desse mais sustentação àquele material. Mas no final das contas, né, a série me surpreendeu bastante, tá? Me surpreendeu muito, muito mesmo. E eu vou dar o resumo geral da série, né? A nossa protagonista, ela se chama Marie, a gente está num mundo que ele é uma daquelas Europa estilizada que os japoneses e os coreanos gostam tanto, né? Mundo de fantasia que parece Europa, mas é um mundo de fantasia que parece Europa em que você está num país, né, que é Europa-like, mas que você tem outros países ao redor, né, que tem uma inspiração ali no que seria, né, aquilo que se chama de Arab Land, né? Aquele imaginário sobre o mundo árabe muçulmano que povoa o cinema norte-americano e o material, né, que é feito, né, romances populares para mulheres e também a Índia, enfim, que ele dialoga com essas coisas também, mas o lugar ali onde se passa é meio europeu, meio século XIX, meio sei lá. Então a Marie, ela é a filha, né, do meio de um barão, né, o barão Sharadan, que é um barão empobrecido, né, ele administra muito mal as suas terras, e a Marie, eu até falei, né, em noiva substituta, em sacerdotisa, esqueci do outro, Cinderela, né, porque ela é as duas, ela é Cinderela também, né, e a Marie, ela é a filha do meio, ela não é amada pelos seus pais, então temos aí, como em Watashi no Shawasena Kekon, pais que são horrorosos mesmo, esses são horrorosos mesmo, ativamente horrorosos, o pai e a mãe, e são os pais biológicos dela, né? Há determinado momento da história que a gente até pensa, será que eles são os pais dela realmente? Não, eles são, tá? Então a Marie, ela é obrigada a fazer todo o trabalho, né, de casa, ela é praticamente a única criada daquele castelo, então ela vive em andrajos, ela vive com seu cabelo
desgrenhado, mas ao mesmo tempo ela não faz só o trabalho doméstico, ela também faz o trabalho, né, administrativo. Ela escreve as cartas para o pai, ela faz os relatórios, porque ela domina vários idiomas, ela aprendeu vários idiomas, né? Ela frequentou a escola, apesar de tudo, e mais adiante isso é explicado de forma clara na história. Então, a Marie, ela está fazendo aniversário e vai haver uma grande festa na sua casa, e ela, né, tem a ilusão de que a festa é para ela, né, que a festa é de aniversário para ela, mas não era, né? A festa era festa para apresentar a sua irmã mais velha à sociedade. A irmã mais velha da Marie se chama Anastácia, ela não odeia a irmã, ela não maltrata a irmã, ela adora a irmã, mas ela é também prisioneira de uma família horrorosa, né? Então ela é tratada como uma boneca enfeitada, e ela é o maior investimento do seu pai, porque através dela o pai pretende conseguir um casamento que seja lucrativo para a família, né? Então, a Marie fica muito triste porque era seu aniversário, mas a festa não é para ela, e ela vai chorar lá no jardim. E aí aparece um homem muito bonito, né, de pele muito morena, usando roupas que seriam roupas estrangeiras, e aí ele interpela a Marie, porque ele quer saber onde é que é a entrada da casa, e ele acha que a Marie é uma criada da casa pela roupa que ela está usando. A Marie, né, e ele trocam olhares, conversam, ele fica encantado quando a Marie reconhece a roupa, né, o estilo de roupa dele, diz que é do país tal, e esses países dessa história eu não consigo gravar, né? Eles começam a conversar ali rapidamente sobre o país dele, de origem e tudo mais, e aí chega, né, a criada dele, né, a criada meio do guarda-costas, que é a Mio. Mio é uma personagem importante na história, mas eu acho extremamente chato essa fixação por Meidos, ela vestida lá de empregada, né, britânica, e aí ela vai guiá-lo para dentro da casa e a Marie foge. E ele quer procurar Marie, ele quer saber quem ela é, e, e aí a Mio até explica para ele que ela é uma das filhas da família. E aí ele vai até o salão onde está acontecendo a festa, vê a Anastácia, vê que não é a filha com quem ele conversou, mas como a Marie é mais alta, e parece mais velha, ele acredita que Marie é a filha mais velha, então ele envia um pedido de casamento para a Marie. Só que ele envia no nome da Anastácia, então ele faz um pedido de casamento formal, ele é um conde muito rico, muito poderoso, filho de um duque, que é muito rico e muito poderoso, e ele manda lá o convite de casamento, a proposta, perdão, de casamento, em nome da Anastácia, quando na verdade ele deveria mandar em nome da Marie. A Marie é discriminada pelos pais, né, porque ela é alta demais, ela tem sardas, ela tem cabelo vermelho, ela seria tudo aquilo que naquele mundo não seria considerado belo, ou pelo menos para os pais dela não seriam belos. O pai e a mãe, os irmãos são todos louros, né? E, como eu falei, a Anastácia, ela é aquela menina bichojo, pequenininha, bonitinha, né, que parece muito mais jovem do que ela é. Então, ela é discriminada pelos pais, e o pai ainda a discrimina, embora utilize os conhecimentos dela intelectuais, por ela saber demais, que mulheres não devem saber demais, mulheres não devem ter conhecimento e saber e querer demonstrar que são intelectualmente instruídas e por aí vai. E ele tem um problema com a mãe dele, né? Com a avó da protagonista, porque ela era esse tipo de mulher, né? Ela era uma intelectual, ela era uma tradutora, ela sabia várias línguas, e ela tiranizava o filho, né? Certamente, ou era assim que ele percebia a coisa. Muito bem. Anastácia, ela vai ser enviada, né, para casar com o conde, só que há um acidente e Anastácia morre no caminho. E aí o barão decide, né, que Marie vai ser a noiva substituta e vai levar Marie. Anastácia ele não levou, ele mandou sozinha,
que é um absurdo a situação. Mas a Marie ele vai levar até o castelo do Conde Quiros, é o nome dele, né? E ele recomenda que a menina, né, passe a noite com o conde, o seduza e depois volte para casa porque a família precisa dela. Eu achei aquilo muito estranho, né? Mas depois é explicado. Eu falei, ele quer que ela volte grávida para poder ter algum ganho. Era porque o conde mandou vários presentes e esses presentes o pai vendeu e ele já não tinha mais como devolver os presentes. Então ele queria compensar o conde com a virgindade dessa filha que ele considerava de qualidade inferior. Não faz sentido nenhum, tá? Isso não faz sentido nenhum dentro de uma lógica inspirada numa Europa, né? O que quer que seja. Essa história de mandar a noiva antes para a casa do noivo é um costume japonês, né, que aparece em várias histórias, como no próprio Meu Casamento Feliz, o Atashi no Shawazen Nakekon. Né? Manda a noiva para a casa do noivo para ela aprender os costumes da família do noivo e depois se realiza o casamento. Na Idade Média, até o início da Idade Moderna, isso também acontecia entre casas nobres na Europa, mas é um costume que ficou para trás há vários séculos, né? Mas no Japão isso ainda acontecia e talvez ainda aconteça hoje em casas, né, muito especiais e muito importantes, enfim. Marie, eles chegam à porta do castelo do conde e são barrados, e o conde não quer receber ninguém e diz que ninguém vai passar, e o barão entra quase em luta corporal ali com o pessoal na porta do castelo, até que aparece a Mio, reconhece a Marie e decide levá-la, e o Quiros não quer receber ninguém. Mas quando ele encontra a Marie, ele vê que ela é a moça por quem ele tinha se apaixonado, ela era a moça com quem ele queria casar, e ele fica esfuziante, ele é esfuziante, né? Ele é exagerado, muito emocionado dela estar viva e dela estar ali diante dos olhos dele. Só que a Marie não acredita que ela é a noiva, né? É a noiva que ele estava esperando. Ela não consegue acreditar nisso porque ela tem, né? Ela é extremamente traumatizada, ela foi educada para se ver como inferior, então ela não acredita no que ele está falando. Então, o início da nossa história é essa, né? A noiva verdadeira era Marie, ela não é noiva substituta, nunca foi, mas ela acredita que é. E como cortaram uma coisa que existe nas novels, pelo menos eu li isso num spoiler, né? De que, junto com a proposta de casamento, Quiros envia um vestido que ele tinha feito, mandado fazer especialmente para ela, e ela é muito mais alta que a irmã, e aí todo mundo estranha aquele vestido, isso não está no anime. Mas ele já tinha mandado fazer um guarda-roupa inteiro para Marie. Então, quando ela entra lá, né, apresentar os aposentos dela, você tem uma quantidade enorme, enorme de roupas, misturando várias épocas diferentes, várias culturas diferentes, porque uma das coisas legais desse anime que o difere da maioria dos que tem saído é que o figurino é muito bom, o figurino é muito bonito. Nossa mocinha troca de roupa a cada capítulo, acho que pelo menos, no mínimo 2 vezes, às vezes 3 ou 4 vezes. As roupas do Quiros também são muito bonitas, então o figurino é espetacular. Inclusive, há um sapato, até um sapato, né, que é um sapato especial que aparece em vários momentos importantes da história, ela sempre está com aquele sapato, mas ela tem vários sapatos, né? Embora a maioria desses sapatos sejam escarpão, sapato padrão de salto alto, há um cuidado muito grande, né, com tudo. Então, assim, a história começa, né, uma das questões da história é mostrar essa evolução emocional da Marie até que ela se convença de que ela é amada e de que ela merece ser amada, e ela vai, né, se tornando uma mulher segura de si, e ganha a estima da sogra, o afeto dos empregados, então o respeito do melhor amigo do Quiros, que é o Louis Fon, que não queria o casamento dos dois porque não achava que a Marie era uma noiva adequada. E a gente tem o Quiros, e aí a gente tem que falar de uma questão que existe na história, que é a questão do racismo, né? E mais também desses costumes malucos, né? Que não são europeus, porque são orientais, mas eles enfiam, né, a fórceps nessas histórias que se passam em mundos supostamente europeus, né? O Quiros, ele é filho de um duque,
que tinha uma esposa com quem ele tinha 3 filhas, então ele não tinha filho homem, e ele queria um filho homem, e ele arruma uma concubina, que é a Liu Liu, né, que é a mãe do Quiros, que é uma mulher, né, de uma nação de comerciantes, de muito boa, né, em comércio, em diplomacia, etc. Ela é uma mulher culta, e ele traz essa mulher, né, com o filho homem que ele teve, que ele transforma em seu herdeiro, para dentro de sua casa. O problema aí que eu quero apontar é o seguinte: se na Coreia, no Japão, era possível que um homem levasse sua concubina para dentro de casa, numa Europa do século XIX, do século XVIII, do século XVII, do século XVI, desde o século XII, talvez, isso não é possível. Aí você vai perguntar para mim, você está dizendo então que homem não podia ter amante? Não, amante é uma coisa, concubina é outra. Amante é alguém avulso que você pode manter, mas que não necessariamente você monta uma casa para ela. Quando um homem tinha uma concubina, ele montava uma casa à parte para essa concubina, porque ela funcionava como uma segunda esposa, algo que as leis europeias, no geral, e as leis da igreja, seja igreja protestante ou católica, não reconheciam, mas você não colocava a concubina no mesmo espaço da esposa. Se você pensa, por exemplo, num palácio de Versailles, um Luís XIV, os reis da França costumavam ter as suas amantes titulares, maîtresse en titre, mas normalmente essa mulher que habitava o palácio, ela às vezes era casada com outro homem, ela estava ali dentro, ela tinha um casamento de fachada, todo mundo sabia que ela era a amante principal do rei, mas você criava uma espécie de teatro para despistar certas coisas ou para não deixar claro uma coisa que todo mundo sabia que era. Mas o que eu estou falando é o seguinte: concubina você não bota dentro de casa, você arruma uma casa, outra para ela, à parte. Então, esse duque teria 2 castelos: o castelo da esposa e o castelo para a concubina, ou a casa, mansão da concubina. Não colocaria no mesmo espaço. Mas o fato, né, é que a Liu Liu e o Quiros vêm morar junto com a família legal desse duque. Eles têm, né, uma cor de pele diferente, e você tem um racismo muito forte nesse país onde a história se passa. A esposa titular do duque, é interessante, ela humilha ou tenta humilhar a Liu Liu, né, que é a mãe do Quiros, mas ela trata o Quiros muito bem, né? E talvez o trate muito bem. Eu até desconfiava que ela ia tentar matar o menino, né? Mas ela o trata muito bem, talvez, né? Reconhecendo a importância de que o marido tenha um herdeiro homem, dentro da lógica dessa história. Mas ela acaba, né, não suportando a situação em que ela vive ali, né, com o amante, etc., e ela acaba tirando a própria vida. Então, assim, de repente, o anime que começou muito morno, sem conflito, porque você desde o início já abre com o casamento dos dois, né? É o que vai ver na frente, mas a primeira cena a gente já sabe que eles se casam, e a gente já sabe que o Kiros ama Marie, que ele não vai ser um Kyoka ou outros que são muito comuns, né? Que vai ficar ali resistindo, fingindo que não quer, que não ama. Ele não é frio, ele é extremamente caloroso, ele é extremamente apaixonado, né? É, mas tem essas coisas pesadas na série. Nós temos a questão do suicídio, nós temos tentativa de estupro, no caso de Anastácia, que é a irmã da protagonista, né? Depois a gente vai saber o que aconteceu com a Anastácia. Logo na primeira, no início, já dá para desconfiar que ela não morre, tá? Se você for atrás, por exemplo, das capas das novels, você vai ver que ela não morreu. É um spoiler, desculpe, mas é um spoiler tão óbvio, né? Aquela coisa que está tão óbvia ali no início que ela não morreu. É quase lógica, não tem corpo, não tem, a morte não está confirmada. Tem que ter o corpo, tem que ter o funeral, e às vezes em novela você tem o funeral e a pessoa, na verdade, continua viva, né? O corpo é de outra pessoa. Mas, enfim, então ao longo da história, a gente tem, né? E o Quiros, veja só, voltando para não pular, o Quiros ele é discriminado por conta da sua cor de pele, ele é discriminado por conta da sua origem. Depois da morte da madrasta, a Liu Liu pega o Quiros e foge, e o Quiros ele ganha esse título de conde por reconhecimento pelos seus serviços prestados ao Estado. Eu achava que era aquilo que a gente chama de título tributário, né? Quer dizer, o duque
ele, na verdade, vai ter um filho que é conde, e quando aquele filho se tornar duque, ele larga aquele título e vira duque, mas no caso o título de conde de Granada é do próprio Quirós mesmo. O Quirós ele é muito assediado, né, por mulheres, porque ele é rico, ele é importante, um dia ele ainda vai ser duque, mas essas mulheres o assediam e querem casar com ele, né, naquela linha Bridgerton, né, ele é super assediado, simplesmente pelo que ele tem, não pelo que ele é. Inclusive, ele ouve, né, geralmente as conversas, né, apesar dele ter essa cor de pele, apesar dele ser de um povo bárbaro, mas ele é um duque, né? Se eu casar com ele, eu vou ser ele é filho do duque, eu vou ser duquesa, eu vou ser condessa, enfim. Então ele tem ali uma versão, então ele já tinha chegado a uma determinada idade em que ele deveria se casar pela lógica daquele mundo, mas ele estava fugindo do casamento e ele não gostava de ir a essas festas. Então ele aceita, e é interessante, ele aceita ir até a festa lá do Barão Sheridan, porque ele sabe que ele é um barão pobre, então ele acha que se ele casar com a filha do barão, ele ele vai ter ali uma mulher que vai se sentir muito grata a ele e que vai ser submissa, obediente, não vai lhe dar problema. Então, há uma série de questões em Zutaboro, né, que são misteriosas e que vão sendo reveladas ao longo da história. Como eu acredito que a produção do anime tivesse certeza desde o início que eles só teriam um número pequeno de episódios, uma temporada só, e eu lamento que não tenham pelo menos 13 episódios, porque daria para contar melhor a história, eles conseguem resolver tudo bem em 12 episódios, né? Nós temos a evolução da personagem feminina, uma evolução que é muito mais rápida do que em outras histórias, quando você for comparar com a Tashino Shawasena Kekon, simplesmente pelo fato dela ser, não somente da Marie ter uma educação que a Mio não tem, acho que nem é esse o ponto, mas porque ela tem um mocinho, né, o Quirós, que a acolhe e que nós temos assim alguns momentos do anime que são muito bonitos, que são muito dramáticos. O anime vai subindo o tom do drama a partir do episódio 8, né, de 12, em que ela se declara, né, ela toma, né, ela consegue se declarar para ele, mas aí depois se revela aquilo que eu falei. É um spoiler, mas não é um spoiler. Quem assiste a série logo no início saca isso, né, que a irmã está viva, então ela não se acredita mesmo sabendo ser amada, ela não se acredita digna de estar ali, então ela quer abrir mão do Quirós para a Anastácia, que, enfim, ainda nem apareceu na história de novo, né? Só vai aparecer mais bem no finalzinho da série. A Anastácia, na verdade, está buscando o seu sonho. E qual era o sonho da Anastácia? Que é dito logo lá no início, ela queria poder abrir uma loja e fazer roupas, né? Ela queria ser uma designer de roupas, né? Mais do que uma costureira, né? Uma modista, né? Pensando aí na Madame, no que são as grandes, né? As grandes modistas da história, né? Começando com a Madame Bertin, que era a modista da Maria Antonieta, né? Era o sonho da Anastácia e ela, de uma certa maneira, está perseguindo o seu sonho, né? E a Maria ela tem que compreender que, na verdade, ela tem o direito de estar ali, né? Porque ela tem o direito de ser feliz, ela tem o direito de estar ao lado do homem que ela sabe que ama e que a ama, né? O que é muito importante. E que nunca negou isso. O esforço do Quirós é convencer, né, a Marie de que ela é amada, né? Acho que só dela olhar, né, se você pensa assim, só dela olhar um guarda-roupa que foi pensado para uma mulher do tamanho dela, ela já deveria descobrir que ele não estava pensando na irmã, mas enfim, isso nem é discutido na história, né? Algo interessante em Zutaboro é que a questão do desejo, né, não é só eles se amam, mas eles sentem desejo um pelo outro, e nós temos cenas sugestivas em relação a isso, que não são cenas de fanservice, né? Não há fanservice, esse fanservice mais vulgar, mais jogado na série em nenhum momento, mas eles são mostrados, né, sentindo desejo, que é um desejo sexual, né? Eles têm, né, isso está presente, de forma muito tênue e muito delicada, tanto que eu não concordo, eu entrei no Back Update para pegar algumas informações, e as novels, elas estão lá como smut, né, SMUT, não vai aparecer a palavra aí, e smut quer dizer
obsceno, pornográfico, não há nada de obsceno nem pornográfico na série, mas nós temos, né, o mocinho e a mocinha, eles vão fazer sexo na série. E aí foi um dos problemas, né, que eu até comecei a falar e não completei. Com 13 episódios daria para trabalhar melhor a série, muitas coisas acabam ficando corridas, porque a partir do momento que a Marie compreende, né, que ela tem o direito de estar ali, acontece uma série de coisas naquele episódio e tem um corte de cena e aí eles já acordam, ela acorda na cama com o Kyros sem camisa, ela com roupa de baixo, mas a gente não viu o que aconteceu antes. E aí eu comentei no grupo do Facebook, e aí alguém falou que no mangá aparece um antes, mas é tudo como se fosse aqueles filmes norte-americanos, hollywoodianos, em que você tem, apagam-se as luzes, corta-se, e é assim exatamente que vai acontecer a coisa em Watashi no Shell, a cena que é se eles seguirem o livro 7, tá? Então, assim, eu não perdoo a produção do anime de ter tirado aquela situação ali, né, que é o pré, e aí cortaria sim a cena e eles acordariam juntos na cama. Eu acho que eles não deveriam ter cortado. E o mangá tem uma coisa curiosa, né? O mangá, se não me engano, foi até o capítulo 49 colorido, então se vocês acharem scanlations, o mangá está saindo na Espanha, mas só vai começar a sair nos Estados Unidos no início do ano, em janeiro. E os livros também, senão já teria ido atrás dos livros a essa altura do campeonato. O mangá ele começa colorido e a partir do capítulo 49 ele passa a ser preto e branco. Não sei por que mudou, mas mudou, né? Deixou de ser colorido para ser um mangá mais padrão, assim. Então, assim, até isso, né? Eles se amam, se criavam situações em que a coisa poderia evoluir para que os dois fizessem amor, mas eles sempre tinham uma piadinha boba. O humor de Uzutaboro é um humor bobinho. O Kyros, ele muitas vezes, né, é o centro dessas piadinhas bobas, mas as piadinhas bobas não estragam a história, né? Que tem uns contornos assim bem dramáticos. Mais um capítulo a mais ajudaria a contar melhor, né, os acontecimentos, faria com que a história fluísse um pouquinho melhor. Mas ao mesmo tempo ela é muito satisfatória, né? Porque tem um princípio, meio e fim e termina tipo novela dos bons tempos, né? Os vilões são punidos e humilhados, temos um grande casamento, todo, né, o noivo e a noiva estão muito bonitos, nós temos as sugestões aí de romances futuros, de situações futuras, se corta. Então, assim, o que eu mais gostei do Zutaboro, né, eu me arrependo de não ter feito programas sobre a série, né, acompanhando episódio a episódio, me arrependo mesmo, deveria ter feito, merecia que fosse feito, mas eu não levei fé no início, achei que ia ser um negócio que eu largaria no terceiro episódio por falta de conteúdo, mas o casal ele é muito simpático, ele é muito bonito. A Marie ela evolui, né, de uma forma consistente, vai superando seus traumas até ela conseguir assumir, né? A sogra, né, diz para ela logo no início que ela tem todas as qualidades para ser esposa do filho dela, mas lhe falta a autoconfiança que a esposa de um futuro duque deve ter, de um conde, de um futuro duque deve ter. Então era essa, né, o problema, até porque ela foi humilhada a vida inteira, né? Ela foi tratada, né, como um problema, seu cabelo foi visto como uma maldição. E eu até falei quando eu apresentei o anime, realmente isso não fica muito claro na história, não. Mas cabelo vermelho não era visto como uma boa qualidade dentro da Europa do século XVIII, por exemplo, e um pouquinho antes também, né? Vermelho queria dizer, o cabelo vermelho estava associado à ideia de traição, né? Judas era representado na iconografia normalmente com cabelo vermelho. Então, a Maria Antonieta, uma das ofensas contra ela era chamá-la de ruiva, né? Porque o cabelo dela era louro, mas meio avermelhado, né? O seu cabelo original. Então, assim, cabelo vermelho não era visto como uma qualidade, né? O cabelo louro, sim. A lourice era sinônimo de beleza, de juventude, já o cabelo vermelho era algo discriminado. Então, eu imagino que talvez no livro isso fique melhor explicado porque que o cabelo vermelho era um problema, mas o reino onde eles estão é um reino onde as pessoas são extremamente racistas. E aí o Kyros, ele sofre por sua origem, por sua cor de pele, né? Apesar dele ser rico. E é interessante que isso, né, isso é a questão, né, é a construção do bom senhor, né, do bom lord, né, aquele que protege os seus, que é a função de um senhor feudal, né,
de um lorde, enfim, mas que é, né, dentro de uma estrutura de sociedade que não é uma sociedade em que todos são iguais. O Quirus ele acolhe no seu castelo estrangeiros, então todos os seus trabalhadores são de nações estrangeiras, gente que é discriminada dentro daquele reino, né? E aí ele traz aquelas pessoas para lá e as protege, né? E as trata como família, né? Gente da família. Eu até brinco, é tipo a representação do Bom Senhor, ela está em Downton Abbey, por exemplo, que estreou o último filme agora no cinema, infelizmente eu não devo conseguir ver no cinema, em que o Conde Crowley é a mesma coisa, né? Ele é o Bom Senhor. E numa estrutura em que você tem o Bom Senhor que faz tudo por você, para que você vai querer direitos trabalhistas, né? Para que você vai brigar pela revolução? É também um tipo de personagem muito bem instrumentalizado para manter o sistema como ele está. Mas o Quirus é uma personagem, eu gosto muito do tipo de personagem que ele é, porque. E a Marie também é muito inteligente, né? Apesar da história dos vestidos que eu comentei, ele é inteligente, ele é assertivo, ele busca sempre fazer o bem, porém, se ele tiver que usar o poder dele para alcançar determinado objetivo, até burlando as regras, ele vai fazer isso, né? Ele sabe que é rico, ele sabe que é poderoso e ele sabe usar isso quando lhe convém, né? Ele não leva desaforo para casa, né? Enfim, ele me lembra muito, e é um tipo de personagem que eu gosto, do Mundinho Falcão de Gabriela, né? E até hoje eu nunca terminei de ler o livro Gabriela. Eu comprei, eu tenho ele em casa, eu comecei a ler e eu perdi o livro na mudança e não terminei de ler. E eu assisti as duas versões da novela, né? Então, uma era o José Wilker e outra é o Matheus Solano. Dois atores que eu gostava muito, uma personagem que eu gosto muito. Quiros é meio esse modelo de personagem, né? Ele sabe o que ele quer, ele vai atrás do que ele quer e só é temperado com esse humor bobinho. E é curioso, né? Porque essa questão da cor da pele, porque nas novels a pele dele é mais clara, aí no mangá ela é um pouco mais escura, e no anime optaram por colocá-la mais escura ainda, né? Lembrando um pouco a cor da pele da Anti de Shoujo Kakumei Utena, né? E eu lembro que no início alguém comentou que achava ele feio, eu imagino, será que era por causa da cor da pele dele que achava ele feio? Não é feio, ele é lindo, né? Todo mundo ali é lindo e a animação manteve a mesma qualidade do início ao fim. Não houve nenhuma queda, né? Ela é uma animação de excelente qualidade, não de um super investimento, mas de uma qualidade que está lá no nível superior da coisa. E que, lembrando, por exemplo, de Seventh Loop, que é um anime excelente, mas que tinha uma animação que oscilava para baixo, essa não, ela está lá em cima, né? Mas não é um anime de grande, altíssimo investimento, como é o Atashi no Shawasena Kekon, em que às vezes a gente até encontra ali um frame ou outro feio ali no meio, né? Se você congela a imagem, mas foi um anime muito bem feito, né? E que trata com questões, né? Discute questões sociais, discute racismo, discute de forma mais tênue algumas questões de gênero, usando a avó da Marie e da Anastácia. Se eu falar mais, eu vou dar muito spoiler, então, que é uma personagem curiosa, né? Talvez no livro a coisa fique mais clara, e é uma série que ela defende que os indivíduos devem buscar a felicidade, que todos têm direito à felicidade. Até tem uma fala da avó, né, no 11º episódio, penúltimo episódio, para a Anastácia, dizendo que no mundo em que eles vivem naquele momento, as pessoas eram obrigadas a fazer aquilo que elas precisavam fazer e às vezes sacrificando a sua felicidade, mas que ela queria que o mundo do futuro, né, o mundo em que a Marie e a Anastácia fossem adultas, fosse um mundo onde você pudesse escolher. E, e tanto a Anastácia quanto a Marie, dentro da lógica da história, elas podem escolher, né? Elas vão escolher o seu caminho, né? Elas vão escolher o caminho da sua felicidade. E as duas personagens são muito legais, né? A Anastácia tem menos espaço do que ela tem nos livros, no mangá, porque eles correram ali para dar o fechamento para a história, mas fecharam a história, né? Não é uma história com final aberto, embora ela pudesse ter continuação, mas eu não acredito que ela vai ter. Não acredito, em absoluto, que vai ter uma segunda temporada. Se tiver, eu vou ficar muito feliz, mas não acredito que tenha, não. Então, ela tem começo, meio e fim, ela fecha, ela termina o ciclo e ela é muito competente nisso. Mas algumas coisas são sacrificadas que eu gostaria que estivessem lá. E não somente a cena, né, em que o Kyrus e a Marie vão para o quarto e que
depois eles já aparecem na cama, né? Aquela cena tinha que estar ali, mas há outras sequências importantes que ficaram de fora. Eu não falei, né? Mas a autora de Zutaboro, ela se chama Tobirano, né? E as ilustrações originais, né, das novels, que eu realmente não sei se é só capa ou tem mais alguma coisa, se chama Murasaki Mai, a ilustradora, tá? E o mangá é de autoria da Nakakura Shikage. Então, assim, você tem o traço do mangá, o traço das novels, que é onde você define as características das personagens, e você tem o traço do anime, né? E aí você pode escolher, né, qual o seu traço favorito, sabendo, né, que são três, que há as três possibilidades. E como eu falei, né, gostei bastante, recomendo a série, né, para quem gosta de animes de romance, eu acho que vai ser satisfatório. Para quem gosta de animes que tem essa ambientação europeia vai gostar também, de fantasia. Para quem gosta de um mocinho que sabe o que quer e que não fica dando uma tsundere, quero, mas não quero, quero, mas odeio, etc. Você vai gostar. Uma mocinha, né, que você simpatiza com ela, né, e que você vê uma evolução da personagem que não tem que esperar, sei lá, 3 temporadas, né? Tô falando de mim, né, para acontecer, mas a culpa é muito do Kyoka, né, e de como a coisa é contada, né? Eu acredito que vai ser uma série que você vai gostar bastante. E, né, acredito, né, até porque eu falei lá a história de botarem uma tag de smut nas novels, que se fosse receber uma classificação indicativa, já que eu vou falar de Demon Slayer daqui a pouco, a classificação indicativa do anime seria 12 anos. Não sei como é que está na Crunchyroll, porque ele está disponível na Crunchyroll. Caso você tenha, né, e queira assistir, ele está por lá. Então, acho que é isso que eu queria falar de Zutaboro. Estou muito apaixonada pelo anime. Estou triste porque ele terminou. Podia ter mais um episódio, pelo menos. Mas eu fiquei muito feliz, né, com o que eu vi. Demon Slayer, né, foi um dos grandes sucessos do shonen mangá, um daqueles sucessos que fazia com que todos os seus volumes estivessem, né, quando lançava um volume novo, todos os volumes eram arrastados de novo para o ranking da Oricon, né? Toda semana sai o ranking com os mangás mais vendidos do Japão, e a Oricon sempre coloca lá os 30 melhores, né, colocados. O ranking ele inclui até acho que o número 50, mas eu nunca acho dentro do próprio site do Oricon onde está o ranking estendido. Então, eu sempre vejo os 30 primeiros. Então, Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba, ele sempre aparecia ali entre os primeiros, e quando um volume novo era lançado, puxava todos os outros para o top 30 normalmente, tornando, excluindo quase que todas as outras séries possíveis, né? O mangá ele foi publicado em 2016 e 2020. Eu considero, né, o autor ou autora, né, que é Koyoharu Gotouji, né? A pessoa usa um nome neutro, nunca apareceu em público, e, no fim das contas, ninguém sabe ao certo se é um homem ou uma mulher, mas desconfio muito que seja uma mulher. Eu considero, né, essa autora ou esse autor extremamente corajoso, porque, tendo nas mãos um sucesso da Shonen Jump, que poderia ser esticado à exaustão, decidiu terminar sua história com 23 volumes. Isso para Shonen Jump é praticamente nada. Basta pegar os grandes sucessos, Naruto, Dragon Ball, One Piece e outros tantos, né, que vão se estendendo ao infinito quase, porque são grandes sucessos de público. No caso do Kimetsu no Yaiba, né, embora, como eu falei, eu não leio, né, não li, não leio, minha filha tem, né, o box completo que saiu no Brasil, e ela, né, ela leu pelo menos boa parte do mangá. Chegou um momento que ela disse que a história não estava mais boa e ela acabou parando, então não sei em qual volume ela parou de ler. Até, Júlia, em qual volume você parou de ler o Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer? Eu não sei, eu acho que foi 20 ou 19. Ela está dizendo aqui que foi no volume 20 ou 19, que ela não lembra, ou seja, estava no final do mangá e ela parou, né? Seria bom você terminar, né, filha? Mas, enfim,
Demon Slayer, ele foi um mangá que eu acompanhei, porque essas coisas eu acompanho. Eu posso não ler o mangá, mas essas coisas eu acompanho. As notícias, né, principalmente vindas do Japão, de como esse mangá conseguiu atrair um público amplo, não somente aquele público que lê a Jump, e a Jump não é lida somente pelo seu público-alvo, né, que seria um público masculino infanto-juvenil, meninos, né, ali dos seus 9 anos até os 16 anos, 17, a Jump ela tem um público muito amplo que envolve adultos e aproximadamente 50% do público da Shonen Jump é de mulheres. Mas no caso de Kimetsu no Yaiba, o mangá era sempre elogiado por usar kanjis difíceis, né, e que isso estimulava as crianças a procurarem, né, aprender mais, e os pais também se envolviam no processo. Era um mangá elogiado por trabalhar com questões, né, da importância da família, com valores, né, que são caros aos japoneses. Então, sobre isso eu li bastante ao longo, né, desse período de grande sucesso de Kimetsu no Yaiba. O anime está disponível na Netflix, né? E, pelo que me disseram, a classificação indicativa do anime é de 16 anos. E os outros, né, o outro filme de Kimetsu no Yaiba que estreou nos cinemas brasileiros, veio também com uma classificação indicativa de 16 anos. O sistema de classificação indicativa brasileiro, né, ele foi criado em 1990 e ele envolve, já foi reformado depois, mas ele envolve algumas categorias. Então, eu vou ler aqui, né, o que entra aqui no classificado para 16 anos. Não recomendado para menores de 16 anos, pode conter a violência, aí 2 pontos. Ato de pedofilia, crime de ódio, estupro ou coação sexual, mutilação, suicídio, tortura, violência gratuita ou banalização da violência. Sexo e nudez, 2 pontos. Relação sexual intensa. Drogas, 2 pontos. Consumo de droga ilícita, indução ao consumo de droga ilícita, produção ou tráfico de droga ilícita. Então, isso daqui pode constar em não recomendado para menores de 16 anos. Então, por exemplo, se um material não é recomendado para menores de 16 anos, o responsável ele é, né, o único responsável, a repetição é proposital, por levar alguém que seja menor de 16 anos. O Estado não lhe proíbe disso, nem pune o exibidor se, por exemplo, eu quisesse entrar para ver um filme de censura, classificação indicativa para 16 anos com a minha filha de 11 anos. Responsabilidade minha. Porém, o último filme de Kimetsu no Yaiba recebeu classificação de não recomendado para menores de 18 anos. Aí a coisa muda de figura, né? O Estado permite que menores de idade de 16 e 17 anos assistam, desde que com uma autorização do responsável. Não sei como é feito isso, tem que ir em cartório que é feito isso. Mas, a rigor, é para maiores de 18 anos. O que um filme, né, com classificação indicativa para maiores de 18 anos, né, o que faz com que um filme caia nisso? Violência, 2 pontos, apologia à violência, crueldade. Sexo e nudez, 2 pontos, sexo explícito, situação sexual complexa ou de forte impacto. E drogas, 2 pontos, apologia ao uso de droga ilícita. Ainda que Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, possa ser um material violento, e no Japão o anime foi exibido, né, as temporadas do anime, foi exibido após as 23 horas na TV japonesa, é uma série da Shonen Jump, né? Então, assim, não vai fazer nada além do que a Jump permite que se faça. Então, a ideia de que esse material é um material que extrapola, né, o que seriam as expectativas daquela revista, ou as possibilidades daquela revista, é absurdo. Eu sei que você pode discordar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo dentro do shoujo. Eu acho os mangás da Ema Toyama, né, acho que eles não deveriam estar na Nakayoshi. Eu acho que essa autora ela tem, né, ela coloca um apelo sexual muito grande nas suas obras, e ela tem ali uma vocação para fazer teen love, para fazer TL, para fazer coisa muito pesada. Porém,
Se os editores acreditam que a Emma Toyama cabe na Nakayoshi, é porque eles acreditam que o material que ela produz está de acordo com as expectativas do público mais amplo, o público principal da revista, que são meninas ali entre os seus 9 e os 13, 14 anos. Eu sei, de novo, que tem gente mais velha que lê esse material, mas a rigor ele está dentro de uma revista infanto-juvenil. Então, estabelecemos isso. Então, o mesmo vale para Kimetsu no Yaiba, porque eu vejo muita gente que acha o seu material muito maduro, muito sofisticado, e aí quer valorizar mais aquilo do que aquilo é, na verdade, ou quer posar de adulto, né? Não, esse material, na verdade, está no lugar errado. Aliás, essa semana eu li gente dizendo que Sakura Card Captor não era para um público infanto-juvenil, que era para um público adulto, ou seja, a pessoa não entende que uma obra pode ter camadas de compreensão e ela pode ser compreendida por crianças até um determinado ponto, e por pessoas mais velhas, ela vai ser compreendida em outros pontos que para a criança ou para o adolescente mais jovem vai escapar. Isso não torna essa obra adulta, ela não foi feita para adultos, ainda que adultos possam consumi-la. Voltando lá ao ponto principal. Eu fui checar, né, o máximo de países possíveis para saber qual foi a classificação indicativa de Demon Slayer, né? No Japão, classificação indicativa de 12 anos. Olha, que passa depois das 23 horas na TV japonesa. Mas o filme recebeu classificação 12 anos. Um amigo, eu não tinha achado, mas um amigo que mora em Portugal, que assistiu em Portugal, disse que em Portugal e me mandou a página. Eu vou botar os links todos aí para vocês depois. Mostrando que a classificação indicativa em Portugal foi 12 anos. No México, a classificação indicativa foi 15 anos. Acredito que o 15 anos dele seja o nosso 16 aqui. E nos Estados Unidos, a classificação indicativa foi 17 anos, que é correspondente à nossa classificação 16 anos. Por que cargas d'água colocaram a classificação indicativa no Brasil para 18 anos? A Sony, que é a distribuidora da animação para os cinemas, pediu uma classificação indicativa de 14 anos. E o Ministério, né, que faz a avaliação, negou. Eu não consigo ver nada, né, nenhuma possibilidade desse anime ter recebido uma classificação justa. Tá? Não consigo perceber. Tá? Por quê? Aí o pessoal começou a elencar. Porque tem muita violência. Cai nos 16 anos. Porque há uma situação de suicídio. 16 anos você pode ter suicídio, pode ter tortura, suicídio e tal. Não há justificativa para isso. Não existe justificativa, a não ser que o material tenha caído na mão de alguém que não gosta de animação japonesa e que queria prejudicar a distribuição do material. Tá? Porque o que acontece? Se eu jogo a classificação indicativa para 18 anos, você limita muito o público que pode assistir aquele material no cinema. Porque se até os 16 anos o Estado concede aos responsáveis o direito de escolher se querem que os menores, né, sob a sua guarda, possam ou não assistir aquele material, se a classificação é 18 anos, o Estado toma para ele a responsabilidade. E eu não estou criticando a classificação indicativa, tá? Ela é importante. O que eu estou dizendo é que Demon Slayer não deveria ter caído no mais 18. E quem acha que e normalmente quem defende que cai no mais 18 é exatamente aquele pessoal que eu acabei de falar, que quer transformar um material que não é um material adulto em um material muito adulto para se valorizar. Eu sou uma pessoa madura, eu não me interesso por coisa de criancinha, por bobagem. Então, assim, foi um negócio muito estranho, tá? E eu já entrei em discussões, não no ShoujoCast, mas até com amigos, porque talvez vocês se lembrem, né, falando de cinema, que no último ano lá do governo Temer, né, do governo do golpista, Aquários, do Kleber Mendonça Filho, e eu não sou fã da obra do Kleber Mendonça Filho, tenho várias resenhas de filmes dele, porque são filmes importantes, eu vou lá e assisto, mas eu não gosto da forma como ele trabalha no geral. O Aquários, ele deveria ter sido o filme indicado pelo Brasil para concorrer à possibilidade de entrar no Oscar de melhor filme estrangeiro, foi boicotado porque o Kleber Mendonça Filho e o elenco inteiro eram muito críticos ao governo Temer.
E aí, ligado a isso, surgiu uma polêmica, porque Aquários recebeu uma classificação indicativa para maiores de 18 anos. E, isso é perseguição, isso é perseguição, isso é perseguição. E aí eu argumentei com um colega o seguinte: olha, não é perseguição, não. Sabe por quê? Porque o filme tem um conteúdo sexual muito presente e ele mostra uma coisa que geralmente só aparece em pornografia, que é o órgão sexual masculino ereto. Então, assim, o Kleber Mendonça Filho tem um fetiche, isso é dele, tá? De colocar cenas de sexo dentro dos seus filmes por colocar. Essas cenas não têm, cenas de sexo, nudez e mais explícita e tal, essas cenas não têm função nenhuma para a narrativa do filme. Não tem função. Mas ele coloca lá. Em Bacurau, deram uma segurada nele, porque é um filme que tem um co-diretor ali. Mas Bacurau, que recebeu classificação de 16 anos, e Bacurau tem violência extrema, crueldade, tem nudez, tem sexo, nudez frontal, inclusive, masculina e feminina, Bacurau passou ali no classificação 16 anos. Então, assim, ficou parecendo, né? E eu tenho vários livros sobre a censura na época da ditadura civil-militar, que o Demon Slayer caiu na mão daquele, né? Calhou de cair na mão do censor que odiava aquele tipo de material, porque na época da censura, quando a censura existia de verdade no Brasil, censura, oficialmente, o que acontecia? Às vezes, né, principalmente quando se tratava de telenovela, os produtores eles ficavam esperando que determinado censor saísse ou não estivesse naquela semana para mandar, porque sabiam que se caísse na mão de fulano ou de ciclana, o material ia ser mutilado, o material ia ser recusado. Mas se caísse na mão, sei lá, do Beltrano, talvez conseguisse passar, né? Porque tudo dependia da vontade do censor. Então, não se sustenta, não se justifica essa classificação indicativa e ela, de uma certa maneira, prejudica o mercado brasileiro. Por quê? Porque o alcance que o Demon Slayer poderia ter, não vai ter. Então, outras distribuidoras talvez pensem duas vezes em trazer determinados materiais para o nosso mercado, para estrear no cinema, porque vão pensar assim: para que eu vou lançar no cinema se eu sei que vão colocar uma classificação indicativa tão alta que metade do meu público, ou mais da metade do meu público, não vai poder estar lá? Então, o meu argumento aqui não é contra a classificação indicativa, é porque a gente tem que parar para pensar dos motivos pelos quais uma animação, que certamente é tão violenta quanto um Bacurau, ou menos que um Bacurau, recebeu uma classificação mais 18, enquanto o Bacurau recebeu mais 16. E digo mais, né? Tradicionalmente no Brasil, o que incomoda não é a violência, o que incomoda normalmente são situações sexuais. É isso que faz com que o material caia no radar. Foi isso, por exemplo, que levou a classificação indicativa de Aquários para 18. Não são situações de violência, até porque nem vem muito ao caso em Aquários, tá? E como eu falei lá do Kleber Mendonça Filho e fiz a minha crítica, aquilo que eu acho que é o grande problema dele, nessa fixação por colocar situações sexuais, o Agente Secreto, que é o filme do Kleber Mendonça Filho, que ganhou 2 prêmios em Cannes, melhor ator e melhor diretor, o que é muito raro, ganhar 2 prêmios em Cannes, né, e que é com Wagner Moura, ele foi o indicado do Brasil para uma possível corrida, né, para participação no Oscar. Segundo consta, né, eu acompanho as críticas da Lenogari, que é muito bom, recomendo, né, o canal dele, as redes sociais dele, excelente crítico de cinema e é historiador também. Ele diz que esse ano a disputa para filme internacional vai ser a maior de todos os tempos. Então, há uma quantidade de filmes muito bons. Então, o Agente Secreto pode chegar lá no final ou não, mas tem uma boa distribuidora que é a Nio. Tá? Então, assim, Kleber Mendonça Filho terá a chance aí, né, provável de aparecer no Oscar, ou pelo menos em alguma categoria. Talvez o Wagner Moura para melhor ator, ele também está sendo comentado para isso. Então, assim, pessoal, eu não sei qual é a opinião de vocês, tá?
mas tomando pelo que a gente tem de classificação indicativa no Brasil, de histórico de classificação indicativa, eu não consigo olhar para essa classificação de Demon Slayer sem perceber uma certa perseguição e má vontade. E a Sony, ela pediu uma reavaliação do filme, né? Ela entrou com recurso e mantiveram mais 18. Aí, sei lá, né? Vão trazer. Imagina você pensar em trazer alguma coisa e falar assim: ah, não, vai cair no 18 anos. E eu peço que vocês reflitam, aqueles que acham que é justo, com a comparação com outros países, que são rígidos em relação a essas coisas. E o próprio país de origem, que é o Japão, que deu mais 12 maiores de 12 anos. Então, assim, não faz sentido essa classificação. Não se justifica, não se sustenta. É um negócio assim que não que lembra, né, que me faz lembrar o quanto os animes são perseguidos, são discriminados ainda hoje, né? São vistos assim como algo que pode ser pernicioso para as crianças, para os jovens, etc, etc, etc. E se alguém vir falar, né, ah, não, mostram genitais no filme, não mostram. Isso daí isso não tem, não existe, isso não existe nessa animação, tá? O que existe é violência. O que existe é violência, mas uma violência que já é uma violência mais do que aceitável e conhecida. Então não faz sentido, tá? Isso não faz sentido. E também não quero, né, levar para discussões idiotas, né? Porque alguém até comentou num post que eu fiz: ah, tudo quanto é chanchada, e chanchada no sentido de porno chanchada, que foi um gênero cinematográfico brasileiro típico lá da meados da década de 1960 até meados da década de 1980, né? E que levava muita gente para o cinema e que eram, né, quase que filmes pornô light, alguns deles, né, deles, por assim dizer, mas para o público moralista de hoje, é, certamente seria considerado pornografia, né, e que muita gente ainda hoje acredita, né, que o cinema brasileiro se resume a isso, né, e favela movie, né, filmes de favela e pornô chanchada. Isso não é verdade, né, isso não é verdade. Que as pornô chanchadas passavam, né, com classificação indicativa ou qualquer filme assim passa. A gente está em momentos diferentes e também não cabe isso, tá? O que eu acredito mesmo é em discriminação contra o material japonês e nem se trata de proteger, de proteção de mercado, porque o Brasil não compete nessa área, a gente não está falando disso. Então, caiu na mão de alguém ou de um grupo que odeia animação japonesa ou não conhece a animação japonesa e decidiu que sim, não vai passar. E aí a gente teve até o caso de polícia, né, da família que levou duas crianças em São Paulo para assistir ao filme, e aí outras famílias com crianças entraram, e aí alguém ou alguém dentro da sessão fizeram escândalo que tinha criança lá, e aí o Cinemark, que foi a rede Cinemark, pediu para a família e para quem tinha criança sair, e a família que iniciou lá o movimento se recusou a sair. E aí isso faz parte da questão da falta de educação, né, de muita gente, né? Eu paguei, eu posso fazer o que eu quiser. E aí tiveram que chamar a polícia e o caso foi para lá na delegacia. O que a família que foi expulsa, que teve que se retirar da sala, argumenta é que quando comprou o ingresso não havia classificação indicativa. Eu duvido, mas eu acredito, por exemplo, que eles possam não ter prestado atenção, até porque cai num outro problema. Desenho é coisa para criança, então, enfim. Ainda que eu repita, se está na Shonen Jump, se o material de origem é da Shonen Jump, é material para criança sim, também. Ou principalmente. Você pode não gostar disso, mas não importa. Veja lá para quem é o público destinado da revista. Aliás, eu até corrigi um colega essa semana que gosta de animação e estava recomendando para outra colega, isso na minha sessão de trabalho, né, que tem mais de 30 professores, recomendando que ela fosse assistir o Demon Slayer, que era muito bom e que ia sair de cartaz, que não sei o quê. E aí ele disse que Shonen quer dizer para jovens. Eu falei, não, não, não. Nem estava na conversa. Não, não, não. Shonen é menino, tá? Seinen é jovem, né? Jovem do sexo masculino, né? Shonen é menino, é coisa para menino, para garoto.
que extrapola o seu público, a gente sabe, e eu já falei como é que funciona a Shonen Jump. Aliás, vou deixar um link de, de um post que eu fiz, né? Porque houve um artigo recente da New Yorker, que eu acho uma excelente revista, falando da Shonen Jump, e falaram da Shonen Jump como se ela ainda fosse uma revista somente para meninos a- de 9 a 13, 14, 15, 16 anos, ignorando o público feminino da Jump, ignorando o público adulto masculino da Jump, ignorando todo o alcance que a Jump tem, né? Então, o artigo era bom por falar do dia a dia de um determinado mangaka e como funciona a seleção dos trabalhos e quais os critérios, e esqueceu de falar que a Jump ela tem um público muito maior, né, do que o seu público original, né? E isso é o que torna a Jump a revista mais consumida do Japão. É isso que garante que essa revista continue fazendo o sucesso que faz e produzindo os sucessos que produz, né? Ela tem ali uma base fiel muito ampla e quem produz a revista sabe disso, né? Sabe disso, tem isso em mente, não ignora, né? E também usa, como a matéria da New Yorker coloca muito bem, as outras plataformas. Até o editor-chefe da revista entrevistado, ele diz: papel hoje para a gente já não é tão importante, porque você tem os portais, tem internet, tem outras formas de alcance. Mas ainda assim, repito, é a revista japonesa, né? A antologia que mais vende, e vende muito mais do que qualquer outra antologia, qualquer outra. Todas elas encolheram. A Jump encolheu também, mas ela encolheu muito menos, muito, muito, muito menos em relação ao que ela era lá na década de 1990, que vendia 5 milhões de exemplares por mês. Hoje ela vende, se eu estou lembrada, não peguei a matéria para olhar, segundo aparece na matéria, 1 milhão e 700 mil. Então, uma queda considerável, mas nós temos outras formas de alcance, internet e por aí vai. Então, acho que era isso que eu queria falar. Poderia até falar outras coisas, mas eu acho que eu fico por aqui, então não se justifica. Essa classificação indicativa é fruto de perseguição. Não tem outro, não tem outro motivo. E chegamos ao final do programa, né? Ele teve só dois temas, ainda que eu tenha falado, né, do Kleber Mendonça Filho, né, expressado que eu não sou fã dele, né? E ele é um dos cineastas mais badalados do Brasil hoje, né? O novo cinema pernambucano, mas o novo cinema pernambucano ele não conseguiu me conquistar, não. Nenhum desses filmes. Bacurau foi o que mais me convenceu. Vamos ver se o Agente Secreto me convence. Então, pessoal, falei de um anime que acabou. O próximo programa provavelmente vai ser falando dos animes shoujo josei que vão estrear na próxima temporada, que são muitos. A gente nunca teve uma temporada com tantos animes estreando. Eu só de olhar eu já fico nervosa, porque eu só consigo acompanhar mal e mal um anime por temporada e há várias coisas ali que eu gostaria de assistir, mas eu sei que eu não vou dar conta. Então, ou eu escolho um para acompanhar, ou eu acompanho nenhum. Então, eu tenho que escolher um para poder assistir e acompanhar, mas muito legais. Eu vou tentar retomar um dos animes dessa temporada, o da Tabata, né, que não é um shoujo, que é um seinen, né, da menina da menina gorda, né, que acaba se apaixonando pelo príncipe da sala e os dois acabam ficando juntos, né, que a série é muito boa, merecia uma atenção maior, como o Zutaboro merecia, né? E repito, né, em relação a Demon Slayer, para mim, essa classificação mais 18 é perseguição, não há lógica ali. Então, se você gostou do programa, por favor, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o dislike, dá engajamento do mesmo jeito. Deixe seus comentários. Lá no Instagram ainda tem uma caixa de perguntas aberta. Todas as minhas redes sociais estão aí embaixo. Eu não tenho redes sociais específicas, salvo lá no Facebook, a fanpage do Shoujo Café, que é o blog. Eu não tenho redes sociais para o ShoujoCast, são minhas pessoais, então tem tudo que eu posto tá ali. Então, se você vier me seguir, você vai. É a Valéria ali. Então, o que eu posto ali sou eu. Então, eu vou postar de anime, de mangá, de moda histórica, de história, de cogumelos, adoro cogumelos, Facebook, cogumelos, de bichinhos, de política, enfim, de tudo que me der na telha, eu vou postar. Então, se você não gosta, né, de, dessa totalidade, que é uma coisa muito específica, você não vai encontrar
nas minhas redes sociais, mas lá no Instagram eu tenho uma caixa de perguntas aberta, que eu não olho há um bom tempo, mas não tinha aparecido nada de novo. Então, se você quiser me perguntar alguma coisa, até para que eu faça um programa futuro de perguntas e respostas, né? E eu gostaria também, né, que se você não tiver nenhum comentário a fazer, mas quiser ajudar a engajar o programa, por favor, deixe a palavra Zutaboro, né? Zutaboro serve e aí eu vou saber que você chegou até aqui ao final. Então, tchau, tchau e até o próximo ShojoCast.